Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube, não deixe de fazer sua inscrição, compartilhar aqui esse vídeo, ele é bem interessante. Você também que nos acompanha no nosso clube de estudos dos aforismos, enfim, sejam bem-vindos novamente. Aqui a gente vai começar o nosso terceiro aforismo com o título Entenda a crítica e a previsão de Marx de colapso da economia burguesa. Bom, então, hoje o que nós temos para debater é a ideia de que você precisa descobrir a origem do capitalismo e da Revolução Industrial. Como que surgiu o capitalismo? Essa é uma grande questão que emerge no pensamento de Marx. Vocês que já estão mais ou menos acompanhados, ou me acompanhando, já acostumados comigo, já devem ter visto que nada se explica pela natureza, nem por Deus, por alguma divindade no pensamento do Marx. Então, a origem do capitalismo está necessariamente ligada à luta de classes, coisa que a gente vai debater com mais ênfase em outra oportunidade. Mas o que eu queria destacar aqui é que a ideia do surgimento do capitalismo está relacionada a conflitos sociais. E eu queria contar essa história para vocês porque necessariamente a gente volta a um debate, mas agora com Marx mais maduro, o velho Marx, sobre inclusive como surgiu a grande propriedade privada capitalista. Bom, acontece que para o Marx, e essa é a grande preocupação dele, é como surgiu e como funciona o capitalismo, é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Hoje eu vou mostrar como surgiu, e se você quiser saber como ele funciona, não deixe de entrar na nossa plataforma online, o Clube de Aforismos, porque ali você vai ter boa parte da obra, ou a discussão da obra O Capital do Marx, seus 3 volumes, e enfim, há muitos conhecimentos ainda para vocês terem acesso. Bom, mas vamos lá, como surgiu o capitalismo afinal de contas, O Marx vai perceber que a origem do capitalismo não é natural nem divina, ele surgiu em função de conflitos. Que conflitos foram esses? Da burguesia contra a nobreza. Bom, só para a gente resgatar aqui uma ideia interessante, a nobreza, assim como a Idade Média, o feudalismo, ele tem origem em função da decadência do Império Romano ali, mais ou menos na passagem do século III e IV depois de Cristo. Mas o que aconteceu com o Império Romano? Vocês já devem ter estudado isso na escola em algum momento, no seu ensino médio, mas vocês devem ter visto que Roma foi um vasto império e que começou a entrar em crise, diga-se de passagem, uma crise inflacionária, falta de pagamentos de salários para os soldados, enfim, foi um modelo econômico que se tornou absolutamente sustentável. E nessa história de que o Império Romano se tornou incapaz de sustentar sua própria proteção militar, isso foi permitindo gradualmente a entrada dos chamados povos bárbaros dentro do seu território. Isso gerou um caos generalizado, afinal de contas, o que houve? Houve um processo maior da história até hoje de êxodo urbano. Por que êxodo urbano? Porque os bárbaros destruíam lavouras, destruíam as cidades, estupravam, saqueavam. Então isso criou um sentimento de mal-estar na população romana que se viu na obrigação, mesmo os escravos, pessoas livres, de fugirem das cidades em direção ao campo, atrás das grandes propriedades, e encontrando os grandes proprietários, houve a formação do feudalismo quando, no final das contas, surgiu um novo modelo de trabalho que é a servidão. E a servidão ela surgiu porque os senhores de terras trocavam proteção por trabalho. Então o servo não é bem um escravo, é um sujeito que fez um pacto, um acordo com os senhores de terra, trocando, como eu disse, proteção por trabalho. Bom, acontece que o período feudal ele vai se estender por um longo período, e há 2 divisões a respeito disso, a Baixa e a Alta Idade Média. A Alta Idade Média ela foi caracterizada pelo desaparecimento do dinheiro, ou seja, basicamente a economia se tornou de subsistência realizada pelos feudos, e os feudos eram unidades econômicas autossuficientes, nas quais tudo que ele produzia, ele consumia. Bom, mas o que aconteceu? O índice de salubridade, as condições de salubridade eram precárias, crianças morriam muito cedo, quer dizer, pouco se chegava à vida de idoso, enfim, então
Não que existam muitos dados a respeito disso, né, mas alguns historiadores chegam a dizer que um servo não devia viver mais do que 35, 40 anos. A produção de alimentos era muito baixa, e o resultado dessa história toda é que havia uma escassez, né, populacional, de crescimento, né, muitas doenças, etc. e tal. Acredita-se que por volta do século VIII, IX depois de Cristo, houve uma modificação gigantesca no processo de produção agrícola. Por quê? Porque a corda do arado, né, que era amarrada antes do pescoço do boi, dificultava a produção de alimentos até o século VIII nos feudos, né? Então o pobre do boi ficava com as cordas amarradas no pescoço, não conseguia andar direito, então o índice de produção era muito baixo. Então alguns historiadores vão por esse caminho, vão mostrar que no século VIII e IX depois de Cristo, não se sabe se na França ou na Inglaterra, ou nos feudos que constituíam essas regiões, ou futuras regiões, né, que deram origem à França e à Inglaterra, eles começaram a amarrar a corda do arado, não mais no pescoço, mas no tronco dos bois. Isso permitiu, por incrível que pareça, um aumento da produção agrícola. Consequentemente, as crianças começaram a morrer menos, ou muito antes do que se esperava, assim como as pessoas começaram a viver um pouco mais. Isso, pelo menos os servos, isso começou a gerar um inchaço dentro dos feudos. E aí o que aconteceu? Começou a faltar comida. E aí, exatamente a partir do século X, XI, vai começar a Baixa Idade Média, e ela vai se caracterizar também pelo renascimento comercial. A moeda volta a circular, porque os feudos eles começaram a precisar do que exatamente? De alimentos, né? E alimentos que vinham geralmente de comerciantes, especiarias que vinham do Oriente, etc. Então, isso fez com que os senhores feudais tivessem que cunhar moedas, e a consequência disso é que os feudos começaram a crescer, e no entorno deles começaram a surgir os chamados burgos. É daí que vem a palavra burguesia. O que eram os burgos? Eram comunidades de comerciantes, enfim, que criavam comércios no entorno desses feudos para trocar alimentos por dinheiro, e não é à toa que boa parte das cidades que hoje formam a Itália eram antigos burgos. Isso fez com que até hoje, né, as cidades capitalistas tenham um viés comercial. Paris era um antigo burgo, Milão, Londres, enfim. Então é interessante a gente parar para pensar nessa história. Bom, o fato é que a burguesia ela começou a enriquecer, mas ela tinha poder econômico, não poder político, porque quem tinha um poder político eram os senhores de terra, os nobres, assim como o clero, né, a igreja. E mesmo com a origem da formação dos estados nacionais no século XV, XVI, ainda com muitos resquícios feudais, de fato a burguesia era massacrada pelas elites religiosas ou pela nobreza. Então era muito comum, por exemplo, a igreja cobrar, digamos assim, caixinhas, retirar dinheiro dos burgueses de alguma forma, expropriar o que eles tinham, exatamente para sustentar os seus privilégios. E não é à toa que durante esse período a igreja vai ter muitos recursos, inclusive para na Itália, ali no século XV, construir o Vaticano, né, e financiar artistas, os renascentistas e tudo mais. Né? Então, esses aspectos eles são importantes. Mas o que eu queria destacar com vocês é que, embora a burguesia tivesse, sim, poder econômico, ela não tinha poder político. E, em função disso, ela começou a financiar, principalmente no século XVII, XVIII, na Inglaterra, os autores chamados de liberais, e na França, os iluministas do século XVIII, com a intenção de mudar o sistema jurídico, né? Porque o que acontecia no período medieval é que geralmente o poder dos reis e do clero era justificado por argumentos de origem do direito divino, ou seja, os reis são quem são e os nobres são quem são porque Deus quis e ponto final. Né? Vejam só que coisa esquisita. E a burguesia, ao financiar os autores liberais e iluministas, eles lutavam contra confiscos, expropriações que eram muito comuns ocorrerem durante todo o período feudal. A própria igreja na Idade Média, ela via a prática dos juros e do lucro com muito maus olhos. Então tudo isso fazia com que o burguês ele fosse marginalizado de alguma forma. Né? Então a burguesia, para se sobrepor a essa situação política, ela mais do que financiar intelectuais liberais e iluministas, ela começou a elaborar também um projeto político. Por isso a Revolução Gloriosa em 1688, que se caracterizou pela redução, né, do poder do monarca, né, e o parlamento burguês de fato começa a decidir as questões políticas. E na França houve uma revolução que levou à guilhotina o rei Luís XVI,
e a proclamação futura da República, né, em 1789. Então tudo isso vai mostrando para a gente que, por questões econômicas, conflitos econômicos e políticos, né, entre burguesia e nobreza, a burguesia conseguiu transformar o mundo, né, e a política, fazendo as suas revoluções, chegando ao poder. Só que isso acontecia ao mesmo tempo em que começava um processo, já na Inglaterra do século XVII, vai dizer um grande historiador do período, Eric Hobsbawm, um processo de industrialização, né, e na França um pouco mais tardiamente, no século seguinte. Então, as revoluções burguesas, né, em nome da economia, também produziram a Revolução Industrial. Esse é um detalhe extremamente relevante. E aí surge a grande questão, né? Como que surgiu a grande propriedade privada capitalista? Ela surgiu em decorrência do fato de que, como afirma Marx, as leis, o Estado, são sempre resultado das classes economicamente dominantes. Então, quando a burguesia toma o poder na França e na Inglaterra, Marx detecta que uma das primeiras coisas feitas foi a falsificação de títulos de propriedade privada. Então, se o parlamento é burguês, se os chefes de governo são burgueses, claro que eles vão fazer leis em função dos seus interesses. E, ocorrendo isso, o que aconteceu? Vai mostrar o Marx, né? Na Inglaterra, por exemplo, existiam terras que eram feudos decadentes, terras que não eram de ninguém, terras da coroa, e a burguesia, através de documentos do parlamento, começou a falsificar esses títulos, distribuindo essas mesmas terras, esses títulos, à própria burguesia. Então, o que aconteceu? Os camponeses gradualmente eram expulsos das suas terras, geralmente o burguês aparecia com um papel dizendo: esta propriedade, segundo o parlamento, pertence a mim. A maioria dos camponeses era analfabeta, não sabia nem ler, claro. Então, atrás do burguês tinha a polícia, os camponeses eram expulsos das suas terras, as terras eram cercadas e no lugar delas eram colocadas ovelhas para pastar. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que a ovelha tem a ver com essa história? Tem a ver com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial começa têxtil, produzindo tecidos. Então, o algodão que vinha das colônias inglesas, né, na América, e a lã que vinha dessas fazendas, né, dessas propriedades que foram literalmente confiscadas e falsificadas os seus títulos pela burguesia, essa lã era levada depois para as cidades, para as fábricas de tear, né, de tecelagem, e os antigos camponeses se transformaram em trabalhadores, no proletariado. Então, foi assim que a gente teve o primeiro boom da Revolução Industrial, caracterizada por uma revolução têxtil. Olha só que interessante, né? Então vejam que nada veio de Deus, nada veio da natureza, né? O capitalismo não estava escrito nas estrelas, nem na Bíblia, nem no código genético humano, mesmo porque eles não tinham nem essa concepção no período, mas o capitalismo surgiu em função de conflitos sociais. Espero que vocês tenham gostado desse fragmento e no nosso próximo encontro nós vamos discutir o que é infraestrutura e superestrutura para Karl Marx.